Olá, tudo bem? Eu sou a acadêmica Valdirene Metz e estou no 7º período de psicopedagogia e esse é um pouquinho do relato do meu estágio em psicopedagogia, né? O estágio obrigatório 3, então o último estágio, né? A última etapa do estágio. Então, um pouquinho do que aconteceu no meu estágio. O meu estágio foi realizado numa clínica de psicopedagogia, porque a gente teve alguns problemas com o Estado na liberação do campo de estágio, e aí optou-se por fazer numa clínica. Então, o foco do estudo, né, da parte de estudo do meu estágio, ele foi sobre a atuação do psicopedagogo. Então, quando um psicopedagogo atua efetivamente, né? Ele atua nos casos de dificuldade de aprendizagem relacionados a quê, né? Relacionados principalmente aos problemas de socialização e criação de vínculos. Muitas vezes é difícil para o aluno e para o professor criar algum tipo de vínculo. Então, entra aí a função do psicopedagogo enquanto apontar estratégias para solucionar esse problema. A dificuldade de concentração dos estudantes, principalmente os estudantes que têm algum laudo ou um diagnóstico de TDAH, né? Eles têm muita dificuldade no quesito da concentração. Também o desinteresse da aprendizagem. Alguns estudantes, eles têm realmente um desinteresse, uma desmotivação, às vezes por questões familiares, às vezes por questões emocionais, às vezes por algum trauma que eles trazem lá de outro momento que eles já viveram, um cansaço emocional, um cansaço psicológico. Também no diagnóstico de desenvolvimentos atípicos, então aqueles diagnósticos onde a gente acaba falando, né, que a criança acaba tendo um laudo por algum déficit, por algum transtorno, por alguma deficiência intelectual, então também é um campo de atuação do nosso, né, da nossa profissão enquanto psicopedagogo. E também na dificuldades de leitura, escrita e do raciocínio lógico. E aqui a gente entra com com a descalculia, né, no caso da matemática, a dislexia, enquanto leitura, raciocínio lógico, o cognitivo, né, as dificuldades de cognição. Então, a gente entra com possíveis intervenções a serem realizadas para desenvolver essas características, essas habilidades que o estudante até o momento ainda não concluiu, que ele não atingiu, tá? Em seguida aqui, né, a gente trabalha um pouquinho com a parte da fundamentação teórica e a gente tem a fala aqui da Isis Figueiredo Ruiz e ela coloca assim, ela faz um apontamento bem interessante com relação a não tem como a gente separar o lado emocional dos resultados cognitivos. O nosso cérebro, ele funciona como um conjunto de habilidades e de estímulos que precisam sempre ser trabalhados juntos. Então, nós não somos separados do lado emocional do lado cognitivo, né? As nossas ações, muitas vezes, elas estão diretamente relacionadas com o nosso lado emocional, com aquelas vivências emocionais. Se para nós, enquanto adulto, isso já acontece, imagine lá com relação às crianças, né? Na infância delas. Então, é nesse momento, né, que o psicopedagogo, ele também tem que ter essa sensibilidade de conseguir identificar ou de conseguir captar algumas nuances, né, relacionadas a isso. Que nem tudo é um problema específico ou exclusivo de uma deficiência ou de um problema de aprendizagem. Às vezes é apenas o lado emocional, aquilo que aconteceu lá na família, que tá provocando aquele desinteresse, né? Eu já ouvi relatos, assim, de pais, de professores comentando, por exemplo, que algo que aconteceu lá na família, a separação dos pais, afetou a forma com que a criança pintava na escola. Então, né, o desenvolvimento da pintura dela, que antes era colorido, era bem realizado, a partir da separação dos pais, ele começou a fazer tudo em preto. Então, para ele, aquilo era uma forma dele se expressar. Então, como às vezes eles não conseguem externalizar o que eles estão sentindo, né, alguns ainda têm dificuldade, principalmente os menores, mas até alguns adultos também, né, fazem isso. Então, a forma que eles têm de externalizar isso é demonstrar através de algumas características, né? No caso desse aluno, era através da pintura. Então, aí a gente imagina assim, né? O quanto o trabalho de um psicopedagogo pode vir a influenciar positivamente quando ele consegue interpretar isso e consegue achar formas de atingir essa criança, de conversar e de auxiliar ela com essa dificuldade, né? De lidar com essas emoções. Então, o nosso trabalho também está envolvido com isso, né? O quesito emocional.
Nesse momento eu trago um pouquinho dessa diferenciação, porque às vezes, assim, por mais que a gente tá no 7º período, às vezes a gente acaba esquecendo um pouquinho, né, do que é a nossa questão da psicopedagogia enquanto clínica e da nossa psicopedagogia enquanto institucional. A clínica, ela faz os atendimentos principalmente voltados para o lado particular, né, para os quesitos particulares, utiliza um ambiente bem estruturado, bem organizado, faz um acompanhamento individualizado, geralmente. Dificilmente uma clínica atende várias crianças ao mesmo tempo, geralmente lá é individualizado. E trabalha em parceria com os familiares e com os professores. Isso também acontece no institucional, né, essa parceria. Mas, no institucional, na psicopedagogia institucional, a gente tem essa questão de ser um ambiente mais aberto, né, das intervenções geralmente serem mais no coletivo. O trabalho, às vezes, é muito mais voltado para o professor que propriamente, às vezes, com a criança, porque promover formas do professor interagir com essa criança, e não apenas, assim, do psicopedagogo em si, né, de fazer essa interação, mas, às vezes, é formas do professor conduzir o trabalho dele. Então, o foco, né, às vezes ele tá um pouquinho diferente, ele é um pouquinho diferente no sentido de que ele acaba visando a integração da criança, né, dentro do ambiente da sala de aula e até com essa dinâmica com o professor. O estágio que eu fiz, então, foi na clínica Desenvolve Ser, aqui, né, na cidade de Paranaguá. Ela possui como princípios de atendimento, né, oferecer o melhor cuidado primário, prevenção da saúde para crianças de todas as idades. Os profissionais têm trabalhado juntos para fornecer serviços de saúde de qualidade e cuidados infalíveis. Ela tem como lema essa frasezinha que é iguais mesmo sendo diferentes. Achei bem interessante esse lema, né? Ela, esteticamente, a parte externa dela não é tão atrativa, mas as salas internas são bem interessantes, assim, a forma como elas são, como fala, arquitetadas, né? A estética das salas são muito bonitas. Essa clínica, ela oferece serviços de fisioterapia, fonoaudiologia, psicólogo, musicoterapia, que eu tive a oportunidade de assistir uma das aulas de musicoterapia, então, e psicopedagogia, né? Além de uma pedagoga também que tem lá que atua. Então, ela é uma clínica bem estruturada, assim, nesse quesito de trabalhar com crianças, principalmente, sabe? Bem interessante. A psicopedagoga que me atendeu, né, a que ofereceu para mim, foi a psicopedagoga Evelyn, uma pessoa muito encantadora, muito bondosa, muito gentil, muito generosa. E foi a pessoa que abriu as portas para mim poder concluir esse meu estágio, né, que tava tão difícil de ser concluído. Então, fico muito feliz, assim, de ter falado com ela e dela ter me oportunizado, além de conhecê-la, assim, mais profundamente, porque eu já tinha ouvido falar dela, mas ela me oportunizou também esse contato com essa dinâmica de uma clínica de psicopedagogia. Um pouquinho ali da sala dela, com as cadeirinhas, com o espaço de leitura, com alguns materiais. A sala dela tem outros espaços também, não é apenas esse. Desculpa. Aqui algumas atividades que ela me mostrou, assim, eu não pude fotografar a clínica toda, né, todos os espaços e todas as atividades, nem mesmo muitas interações com os alunos, mas algumas coisas que eu pude fazer. Então, aqui algumas atividades, no caso do aluno ali que tem dificuldade na contagem dos números, né, ela fazendo atividade. Essa prancha que tem ali com uma atividade de sequências, né, sequências lógicas, que você tem que colocar, encaixar as pecinhas conforme a sua cor, então ela pode mudar essa dinâmica, pedir várias formas diferentes de colocar essas sequências. A questão dos números, quando ela colocou ali pra mim esse grampinho, eu lembro que eu já vi isso em outras atividades, principalmente na área da educação, né, da educação, da alfabetização ou da educação infantil, a utilização desse formato de grampinho. E ela me falou que o quanto o grampinho, né, esse movimento com o grampo, ele desenvolve algumas habilidades nas crianças que muitas vezes a gente não percebe, né? Que a gente não se dá conta. Então, o movimento de pressão, isso vai auxiliar depois até a escrita com o lápis. Então, é um movimento muito interessante. Estimula muitas funções sensoriais para a criança. A outra questão que ela utiliza bastante é aquela caixinha de areia,
principalmente com as crianças que ainda não desenvolveram as habilidades de escrita, né, e nem apropriação com número, né, associação com números e letras. Então, ela utiliza muito dessa caixinha aí, que é bem interessante. Um pouquinho das nossas referências, né, e eu agradeço a todos por mais essa oportunidade de estar aqui, né, de ter realizado mais esse estágio. Muito obrigada!